Graças a Deus, graça e paz para o teu coração, meu querido. Bom, hoje eu vou estar falando sobre dois sentidos: visão e audição. Na próxima mensagem eu vou estar abordando os outros três sentidos. Todos nós temos que ter cuidado com os nossos sentidos, para podermos permanecer se comunicando com o mundo físico, com tudo que nos cerca, e trazendo para o sentido espiritual, para permanecer contemplando a glória de Deus, as maravilhas do Senhor, e ouvindo a sua maravilhosa voz. Porque se formos cegos, não temos como contemplar. Temos como ver as maravilhas de Deus, o poder de Deus se manifestando em nossas vidas mesmo. As bênçãos de Deus, as vitórias que o Senhor tem para nós. Cegos espirituais não tem como contemplar isso. Aliás, pode até ouvir alguém falar, mas eles não vivem aquilo que era para eles viverem. Por exemplo, eu vou estar trazendo um texto aqui, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus, haja vista que esse Deus é escrito com letra minúscula, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça o Evangelho, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observa aí. Então, meus queridos, para poder estar falando sobre esse texto, eu vou estar lendo aqui um texto que eu separei para poder falar o que afeta a nossa visão no sentido físico. No sentido espiritual é uma outra coisa, mas eu vou explicar também. Hoje eu vou falar apenas de uma doença que leva, se o homem não se cuidar, leva à cegueira de tal pessoa. Por exemplo, o glaucoma é uma doença que, se você não se cuidar, você acaba ficando cega. Mas eu vou estar aqui lendo uma definição que eu separei. Designação genérica de um grupo de doenças que atinge o nervo óptico e envolve a perda de células ganglionares da retina num padrão característico neuropatia óptica. Observa que tudo isso aqui contribui para você não enxergar mais, se porventura não se cuidar. E no sentido espiritual, o que leva uma pessoa a se tornar cega, a ponto de não enxergar mais a grandeza do Deus Todo-Poderoso, a ponto de ignorar tudo o que diz respeito ao Senhor? Ela não consegue ver os livramentos que Deus dá a ela. Ela acha que as coisas aconteceram ali porque ela tem habilidade para se livrar de tal coisa ou de tais coisas. Não consegue contemplar a glória do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque o diabo, ele cega as pessoas, lançando incredulidade no coração, lançando dúvida. Então esta pessoa, ela se torna cética, porque não acredita e não consegue ver a glória do Todo-Poderoso. E Jesus disse: crede em mim,
e verás a glória de Deus. Se a pessoa ela não consegue acreditar em Deus, então ela está completamente cega. Mas esse crer não é apenas da boca para fora, não, é crer com o coração. Saber que Deus existe e que Ele entra com providências, abençoando, ajudando, dando livramento, salvando vidas, restaurando sua casa, restaurando a sua própria família. Porque tem muitas pessoas hoje que se encontram no meio do povo e estão com este problema, com essa deficiência visual. Não consegue contemplar a glória do Todo-Poderoso. E a vontade de Deus é que todo mundo viesse enxergar o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele opera, as maravilhas, os prodígios, os sinais. Mas, infelizmente, as pessoas se envolvem em muitas coisas, em muitas questões loucas, conforme o apóstolo Paulo disse, e acabam sem ter visão para as coisas de Deus. E o diabo, ele é especialista nesta área, para poder lançar cegueira no pessoal. Tirar, porque o diabo sabe que se ele conseguir tirar a sua visão, o seu foco principal, que é Deus, tirar a sua visão dele, ele sabe que você está perdido. É por isso que ele procura logo atingir a visão do crente, deixar o crente cego, deixar o ser humano sem ver nada acerca de Deus. Quando vê as coisas ali, tem muitas pessoas que até rejeitam, ficam até dizendo que não era necessário aquilo, porque... Está entendendo? Porque quando uma pessoa ela não quer mais olhar para a palavra, quando uma pessoa ela não quer mais ler a Bíblia, quando ela não quer mais seguir os mandamentos de Deus, o diabo já cegou ela, já lançou ela por terra, já destruiu essa pessoa moralmente, espiritualmente. E aí a pessoa se torna insensível para com as coisas de Deus. Qualquer coisa é motivo dela se escandalizar, dela até querer contender por causa da palavra. Mas eu gostaria de estar lendo aqui, meus queridos, ainda, para falar rapidinho aqui sobre a questão da audição, né? A perda auditiva, ou surdez, como você queira. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências quer dizer prazeres desenfreados da carne. Comichão, quando fala comichão nos ouvidos, significa que a pessoa vai estar com coceira. E se você está com coceira, se a pessoa sente coceira, a pessoa vai estar desconfortável, a pessoa vai estar incomodada. Certo? Então, quando fala comichão nos ouvidos, é que muitas pessoas hoje, elas não se sentem bem, ficam desconfortáveis quando ouvem a palavra verdadeira, quando ouvem o verdadeiro evangelho ser pregado debaixo da autoridade do Espírito Santo. Tem pessoas que se sentem tão incomodadas que elas saem de determinado culto e não pretendem voltar mais, porque estão acostumadas a ouvir um evangelho que pode tudo, um evangelho liberal. Não estão acostumadas a ouvir o evangelho que salva, o evangelho de renúncia, o evangelho que transforma, que prepara a pessoa e leva para o céu. Tem muitas pessoas que não estão acostumadas com esse evangelho, estão acostumadas com o evangelho moderno. Está entendendo? O evangelho da prosperidade, o evangelho do egocêntrico, e não o evangelho cristocêntrico.
Por isso as pessoas hoje, muitas se fazem de surdas quando ouvem uma palavra verdadeira, quando ouvem uma mensagem que vem do céu. Ignoram, se faz de surda. Lembra de Eli? Eli, sacerdote da casa do Senhor. Um jovem chamado Samuel foi criado no templo porque Ana fez um voto e quando ela era estéril, ela fez um voto, se Deus desse um filho, ela daria essa criança para ser criada no templo, e isso aconteceu. Samuel estava lá dormindo, juntamente com Eli, foram para a cama, foram deitar, Eli no seu quarto, ele também lá no seu. E quando eles estavam ali deitados, Samuel ouve uma voz que dizia, Samuel. Ele levanta, pensando ele que era o sumo sacerdote, que era Eli que estava chamando ele, pergunta assim, eis-me aqui. Ele responde, eis-me aqui, o Senhor me chamou? Ele falou, não te chamei, filho. Volte e vá dormir. Veio pela segunda vez a voz, Samuel. Ele levanta, vai lá. O Senhor me chamou, eis-me aqui. Ele falou assim, não te chamei, filho. Faz o seguinte, da próxima vez que te chamar, responda da seguinte maneira, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Coisa linda é quando o crente, quando o servo de Deus, aleluia, ele está com os ouvidos atentos à voz de Deus. Deus fala e ele responde, oh glória. Isso é que Deus quer do seu povo. Que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e não insensíveis. A surdez espiritual, meus queridos, a surdez, ela destrói a vida da pessoa. A pessoa não consegue se comunicar com Deus. E a vontade de Deus é se comunicar com seus santos, com os servos aqui na terra. Bem-aventurados são aqueles que estão prontos para ouvir Deus. Então, se a pessoa ela sofre essa doença aí, por exemplo, a surdez física, se atinge os ouvidos dela, ela não vai conseguir ouvir seu semelhante lhe chamando, nada disso. Agora já imagine aí, cega espiritualmente e surda. Não consegue ver, nem consegue ouvir. E Deus quer falar com você. Abra o seu coração para Jesus. Se humilha diante de Deus. Volta para a cruz. Olha para Cristo. O que Ele fez por todos nós. Não temos que estar brincando. Não podemos vacilar nesta terra. Servos do Senhor, do Deus vivo. Desperta, porque Jesus muito em breve voltará. E você que ainda não aceitou a Jesus, abra o seu coração para Ele. Se entregue à vontade do seu Criador. Não viva neste mundo pensando que Ele vai te trazer coisas boas, que vai salvar tua alma, que vai salvar teu espírito. Não. Só Jesus, Ele pode te salvar por meio do sacrifício que Ele fez um dia na cruz do Calvário. Que Deus possa nos dar, a cada dia, sentidos saudáveis, purificados, santificados pela sua palavra, que nós possamos ouvir a Deus e obedecer, vivermos no centro da vontade dEle, para poder entrarmos nos céus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém, meu filho? Amém. Gostou da palavra? Gostei. Jesus é lindo, né? Ele salva, liberta. Então é isso aí. Isso aqui é meu filhão Davi. Que Deus possa estar abençoando. Isso aqui vai ser o futuro pregador. Né? Pregar o Evangelho de Cristo, ganhar almas também. É isso aí, meu filho? Que Deus possa te abençoar e te guardar, meu. Em nome de Jesus, que o poder de Deus transforme a tua vida, a tua casa, toda a tua parentela que seja alcançada pelo poder de Deus. Forte abraço, até a próxima mensagem.